Bem-vindos de volta, pessoal. Meu nome é Pascal Lotais, sou professor associado na Universidade de Kyoto e hoje estou novamente acompanhado por um bom colega, o Sr. Sheng Zhang, pesquisador visitante não residente na Universidade Koç, na Turquia. Sheng, bem-vindo de volta. Sheng, welcome back. Obrigado por dedicar seu tempo, porque queremos falar sobre a postura da China em relação à guerra com o Irã. Você é um dos analistas que sempre acompanha de perto a política externa chinesa. Da última vez que conversamos, você me explicou as várias abordagens dentro da China em relação ao genocídio em Gaza. Então, há 2 semanas, estamos agora na 3ª semana da guerra total entre Estados Unidos, Israel e Irã, com campanhas de bombardeio de ambos os lados e, claro, o ataque não provocado ao Irã. Ainda assim, quando houve uma resolução do Conselho de Segurança proposta pelos Estados Unidos na semana passada, ela recebeu o apoio de um número significativo de países e condenou não os Estados Unidos e Israel, mas os ataques do Irã a países vizinhos do Golfo. Essa resolução foi aprovada. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer, porque sempre presumi que China e Rússia certamente a vetariam. No entanto, nenhuma das duas o fez. Não vou te perguntar sobre a Rússia, mas sobre a China. Por que a China não vetou essa resolução? Sim, na verdade eu também fiquei um pouco surpreso com essa votação. Quero dizer, pessoalmente tenho muitas críticas a ela, mas estou apenas tentando explicar qual pode ter sido a lógica dos diplomatas chineses, o que eles estavam pensando ao tomar essa decisão, sem necessariamente defendê-la. Então a primeira coisa é que, como falamos da última vez sobre as ações da China em relação à resolução do Conselho de Segurança da ONU sobre a Palestina, a China costuma ser muito cautelosa, às vezes pode-se até dizer excessivamente cautelosa, ao usar seu poder de veto. Normalmente, quando o utilizam, significa que estão tentando enviar uma mensagem. Mesmo que vocês continuem insistindo nisso, nós vamos sabotar o plano. Isso é basicamente o que eles têm feito normalmente. E especificamente sobre essa resolução, há algumas circunstâncias particulares em torno dela. A primeira é que ela foi basicamente proposta e apoiada principalmente pelos países do Golfo. Os países árabes do Golfo que foram fisicamente atacados pelas armas do Irã quando a guerra começou. Claro, o Irã fez isso como retaliação à invasão dos Estados Unidos e de Israel ao Irã. Mas o contexto dessa resolução em particular é que as monarquias do Golfo sentiram que foram atacadas e quiseram avançar com algo que condenasse esse ataque. E para os chineses, eles sentiram que a China poderia certamente apoiar algo que condenasse o ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irã. Mas ao mesmo tempo, se eles vetarem essa resolução, sentem que isso significaria que estão apoiando o ataque iraniano às monarquias do Golfo, o que é um pouco diferente de sua posição oficial. A posição oficial deles agora é basicamente que todos os lados devem parar a guerra. E claro, eles colocam mais culpa nos israelenses e nos americanos. Se você assistir ao vídeo da discussão na ONU durante essa votação, pode ver que o representante chinês foi muito direto ao explicar por que se abstiveram em vez de votar a favor da resolução. O argumento foi que tudo começou com os bombardeios dos Estados Unidos e de Israel e o assassinato do líder supremo do Irã, além da morte de civis. Portanto, os chineses definitivamente não estão, de forma alguma, apoiando a posição dos Estados Unidos e de Israel em relação ao Irã. Mas, ao mesmo tempo, eles sentem que se vetarem essa resolução em particular, isso faria com que os países árabes do Golfo achassem que a China está apoiando o ataque iraniano às suas instalações. E, neste momento, a China ainda valoriza sua amizade com as monarquias do Golfo. Podemos falar sobre isso mais tarde. Se a China deveria pensar assim, ou se há alguma crítica a isso. Mas, por ora, o que o governo chinês pensa é que ainda quer manter uma relação próxima e amistosa com as monarquias árabes do Golfo.
friendly relationship with the Arab monarchies in the Gulf, and that's one important background. Another thing is that E esse é um ponto importante de contexto. Outra coisa é que os chineses não esperavam que aquela fosse a única resolução. Porque veja, depois disso, em 11 de março, acho que os russos propuseram outra resolução, condenando todos os ataques contra civis, o que, é claro, incluiria o que os israelenses e os americanos fizeram no início da guerra. E a China votou a favor dessa. Essa resolução tinha mais a ver com criticar todos os ataques contra civis e exigir que todos os lados parassem a guerra. E se você observar como os russos a apresentaram, era claramente uma resolução direcionada aos Estados Unidos. E os chineses votaram a favor dela. Resolution, and the Chinese voted in favor of that, but of course that resolution was vetoed by the United States. Mas é claro que essa resolução foi vetada pelos Estados Unidos. E junto com eles, acho que a Letônia foi o único outro país que apoiou os Estados Unidos nessa votação. Então, foi um momento muito decepcionante quando a resolução foi vetada. Mas acredito que o que os chineses estavam pensando era que, para manter uma postura supostamente equilibrada sobre essa questão, eles não bloqueariam a condenação do ataque iraniano proposta pelo Bahrein. Ao mesmo tempo, se a Rússia ou o Irã propusessem algo condenando os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra civis, os chineses também votariam a favor disso. Então acho que essa foi a lógica por trás da decisão deles. So, I think that was the rationale behind their move. Hey, very brief intermission because I was recently banned. Ei, uma breve pausa porque eu fui recentemente banido do YouTube. E embora eu tenha voltado, isso pode acontecer novamente a qualquer momento. Então, por favor, considere se inscrever não apenas aqui, mas também na minha lista de e-mails no Substack. É pascalotas.substack.com. O link está na descrição abaixo. Agora de volta ao vídeo. Isso faz muito sentido. Portanto, não devemos entender a abstenção em vetar essa resolução como um apoio aos Estados Unidos, mas sim como uma forma de apoio, ou pelo menos de não oposição, às monarquias do Golfo, porque a China está interessada não apenas em sua relação com o Irã, mas também em sua relação com as monarquias do Golfo. E afinal de contas, foram eles que pediram ao Conselho de Segurança que fizesse algo em seu nome. Então, essa resolução foi apresentada. Certo, isso está novamente muito de acordo com o que você me disse da última vez, que enquanto os Estados Unidos tratam o veto como uma prerrogativa real, que exercem sempre que não estão 100% de acordo com uma resolução, a China o utiliza de uma forma muito mais sutil. Mas desta vez, isso significou que a resolução condenando o Irã foi aprovada. Como isso foi percebido dentro da China? Ou como a guerra, o início da guerra, seu desenrolar, é percebida dentro da China, pelo que você consegue perceber da mídia local? Sim, acho que de modo geral, está bem claro que a China, de alguma forma, esperava que essa guerra acontecesse. O que os chineses sentiam, e podemos falar sobre isso com mais profundidade depois, é que, nos últimos anos, eles achavam que o Irã estava agindo de forma um pouco ingênua em muitas situações, especialmente em suas relações com os Estados Unidos e Israel. Os chineses sentiam que um dia, e provavelmente em breve, os Estados Unidos atacariam o Irã. E, especialmente depois dos incidentes de 7 de outubro de 2023, quando Israel e Irã já estavam trocando mísseis, esse sentimento se fortaleceu. Durante aquele período, os chineses já sentiam que os Estados Unidos um dia se voltariam contra o Irã e lançariam algum tipo de ataque em maior escala. Portanto, não foi realmente uma surpresa para a China ver essa guerra acontecer. O sentimento geral entre os civis chineses é de muita simpatia pelo Irã, e eu diria que o mesmo vale para o governo. No início da guerra, na verdade, os chineses estavam um pouco pessimistas. Isso podia ser percebido no clima, na mídia e nos comentários das pessoas. Acho que isso também explica por que o governo chinês manteve uma postura muito discreta no começo do conflito.
Parte do clima era que esse era o sentimento subjacente pelo qual eles estavam votando a favor, como se abster, não fazer mais esforços diplomáticos para ajudar o Irã no Conselho de Segurança da ONU. Acho que a China, em geral, estava um pouco pessimista sobre como o Irã reagiria a essa guerra. Porque você sabe, especialmente desde o ano passado, quando Israel estava bombardeando o Irã, os chineses sentiram que era muito fácil para os israelenses assassinarem figuras importantes no Irã. Seja alguém como Haniyeh, o membro do Politburo do Hamas, ou líderes e comandantes muito importantes da Guarda Revolucionária Iraniana. Essas pessoas foram assassinadas com muita facilidade no ano passado, durante a Guerra dos 12 Dias, e Haniyeh foi assassinado antes da Guerra dos 12 Dias. Mas durante aquela guerra, os chineses ficaram um pouco desapontados com o desempenho do Irã, perguntando-se: por que está tão infiltrado pelo Mossad? Por que é tão fácil assassinar altos comandantes militares? Pouco depois disso, no início deste ano, vimos protestos, ou tumultos, como quiser chamar, acontecendo nas ruas das cidades iranianas. Todos esses eventos deram aos chineses uma sensação, na verdade uma sensação bastante forte, de que eles não estão muito otimistas quanto à capacidade do Irã de se defender caso a guerra recomece. E especialmente quando falamos sobre a Guerra dos 12 Dias, os chineses pensaram, talvez os iranianos continuem lutando por mais um tempo. Mas isso não aconteceu. Terminou depois de 12 dias. É por isso que se chama Guerra dos 12 Dias. Então, no início dessa guerra, o governo chinês, e depois o público também, não tinham grandes expectativas em relação ao Irã. E não é porque os chineses não gostam do Irã. Eu diria que é porque eles realmente querem que o Irã tenha um bom desempenho. Eles colocam algumas expectativas, e às vezes até imaginação sobre o Irã, que podem não corresponder à situação real lá. Mas ainda assim, sentiam que talvez o Irã devesse estar se saindo muito melhor. E quando a guerra começou, eles estavam muito assustados com a possibilidade de uma mudança de regime acontecer facilmente no Irã ou algo do tipo, porque no início do dia, o Ayatollah Khamenei havia sido assassinado. Então os chineses ficaram em pânico com isso. Eles pensaram, no ano passado, tantas pessoas foram assassinadas, e neste ano novamente o líder supremo é assassinado. Isso significa que o Irã está tão infiltrado que o regime pode cair? Eles conseguirão continuar lutando? Então esse era o sentimento, uma espécie de estado de pânico. Mas como vemos agora, depois de 2 semanas, na verdade até mesmo nos primeiros dias, especialmente depois que os iranianos anunciaram que o Ayatollah Khamenei havia sido assassinado, os chineses perceberam que o Irã estava, na verdade, se saindo muito melhor do que imaginavam. Quando Ali Khamenei foi assassinado, isso não impediu a retaliação do Irã contra a invasão dos Estados Unidos e de Israel. Até agora, os iranianos estão, na verdade, se auto-organizando muito bem. É possível ver suas forças armadas, sua guarda revolucionária, atuando de forma muito eficiente na retaliação contra os ativos norte-americanos na região. E não vemos, eu diria, uma quinta coluna nas ruas de Teherã, tentando cooperar com os ataques aéreos dos Estados Unidos ou de Israel. Na verdade, tanto Trump quanto Netanyahu pediram por isso, mas não aconteceu. Então, de modo geral, vimos o vídeo da Assembleia Iraniana e das pessoas protestando nas ruas contra os Estados Unidos após o assassinato de Khamenei. O vídeo estava se tornando muito viral nas redes sociais chinesas e as pessoas ficaram agradavelmente surpresas com isso, porque esperavam que a morte de Khamenei pudesse fazer com que o povo perdesse a fé na resistência e coisas do tipo. Mas, na verdade, o que estamos vendo é que o povo iraniano está indo às ruas, demonstrando seu apoio à resistência. E vemos que a liderança iraniana também estava se juntando a eles nas ruas.
É possível ver o vídeo de Pascal Lotas e de vários outros líderes no protesto do dia de Al-Quds, acho que 2 ou 3 dias atrás. Tudo isso mostra a resiliência da sociedade iraniana contra a invasão imperialista dos Estados Unidos. Nada surpreendeu mais o público chinês, eu acho. Um detalhe importante que quero compartilhar é que durante a primeira semana da guerra, a Embaixada do Irã em Pequim publicou uma declaração em sua conta oficial nas redes sociais, dizendo que havia recebido muitas ligações, e-mails e mensagens de cidadãos chineses comuns perguntando como poderiam doar dinheiro para o Irã. A embaixada disse: "Agradecemos seus sinais de amizade, mas não podemos aceitar o dinheiro." Foi isso que eles publicaram, e acredito que isso realmente mostra a simpatia geral da sociedade chinesa em relação ao Irã. Algo semelhante aconteceu com os palestinos nos últimos 2 anos. Durante o genocídio em Gaza, a Embaixada Palestina na China também publicou algo parecido, dizendo que havia recebido muitos comentários, e-mails e ligações perguntando como fazer doações, mas que no momento não estavam aceitando doações monitoradas. Isso é algo único na reação da sociedade chinesa em relação aos palestinos e iranianos. Por exemplo, os israelenses nunca tiveram isso. A Embaixada israelense em Pequim nunca precisou publicar uma declaração dizendo: "Temos tantas pessoas querendo doar para nós", porque normalmente as pessoas não querem fazer isso. Então acho que esse é um bom exemplo que mostra o sentimento geral do povo chinês. Certo, então as simpatias estão muito claramente distribuídas. Mas a postura do governo chinês é, eu diria, bastante complicada, porque, por um lado, parece que Pequim não quer deixar o Irã abandonado à própria sorte e simplesmente sofrer. Por outro lado, também é um problema para a China o fato de a guerra agora estar afetando o Estreito de Hormuz. Embora até agora, devo dizer, estamos falando hoje, segunda-feira, 16 de março, claro, dependendo de onde você esteja no mundo, as declarações que temos dos iranianos indicam que eles querem permitir a passagem de navios de nações amigas e de navios de países que cumpram alguns critérios. Uma das coisas que lemos, embora eu não tenha certeza de quão verdadeiro isso é, já que veio do Twitter, é que navios transportando petróleo negociado em yuans teriam permissão para passar. Não tenho certeza se isso é verdade, mas é o que estão dizendo no momento. Você tem alguma informação mais concreta sobre isso? E você sabe de alguma reação da China sobre como eles veem o fechamento do Estreito de Hormuz? Quero dizer, de fato, ele está fechado no momento, embora alguns navios pareçam ter conseguido passar com o consentimento do Irã. Na verdade, devo dizer. With Iranian consent, actually, I must say. Sim, então, como eu estava dizendo, acho que os chineses esperavam que essa guerra acontecesse mais cedo ou mais tarde. Mas, por causa do impacto da Guerra de 12 Dias no ano passado, eles estavam inicialmente muito pessimistas e, na verdade, bastante preocupados com o Irã no início deste conflito. Acho que é por isso que eles estão sendo excessivamente cautelosos em sua reação. Em muitos casos, eles não querem, escolher um lado e depois ver tudo desmoronar. Para a China, a experiência foi que eles apoiaram diplomaticamente o regime de Assad na Síria por mais de 10 anos. E então, a queda de Assad causou muitos problemas entre a China e o regime de Gilani. Uma vergonha, né? Foi muito seis. Mas é melhor atuar towards vendedor. Sim, eles querem evitar apoiar o lado perdedor. Eles não querem que um novo regime surja e automaticamente passe a odiar a China. Acho que esse é o lado mais pragmático do pensamento chinês. E, especialmente, acredito que o caso de Assad deixou uma lembrança muito ruim, ou até um trauma, para os chineses, porque Assad esteve na China, acho que 2 ou 3 meses antes de o regime desabar de repente em menos de 10 dias. Então os chineses ficaram muito receosos com isso. Mas, novamente, desta vez,
acho que os chineses ficaram agradavelmente surpresos e realmente começaram a compreender a resiliência e a força nacional do Irã. E eu presumiria que, à medida que a resistência iraniana continuar por mais tempo, quanto mais ela durar, mais poderemos esperar que a China seja solidária em suas ações. Porque agora estamos chegando à terceira semana da guerra. Quero dizer, não quero destacar a China nisso. Tipo, digamos assim, não estou tentando dizer que só a China tem essa mentalidade de não querer ficar do lado perdedor, porque até o Ocidente também faz isso. Se você olhar como o Ocidente reagiu à guerra na Ucrânia, por exemplo, no começo, o Ocidente achava que, a Ucrânia provavelmente iria cair. Então, na verdade, se você observar o principal apoio vindo do Ocidente, quero dizer, o apoio militar à Ucrânia, ele veio quase um mês depois que a guerra começou. Antes disso, o Ocidente estava hesitando. Tipo, bem, o que devemos fazer? Devemos enviar isso ou não? What should we do? Should we give this or should we not? And things like that. And it was after 1 month. E coisas assim. Foi depois de cerca de um mês, quando o governo em Kiev mostrou que podia continuar lutando, que o Ocidente começou a ser mais solidário, especialmente ao fornecer armas e suprimentos para Kiev. Então não estou dizendo que os chineses dariam armas diretamente, ou algo do tipo. Não tenho nenhuma informação privilegiada sobre isso. Mas minha sensação é que se o Irã conseguir manter sua resistência no estágio atual, talvez em 3 ou 4 semanas, quero dizer, já estamos na terceira semana. Então talvez nesta ou na próxima semana, o que daria cerca de um mês, possamos ver o apoio diplomático chinês ao Irã se tornar mais forte do que era. Pelo que eu sei, o comércio entre a China e o Irã sempre existiu. O que os chineses têm tentado fazer é fortalecer economicamente o Irã para que ele possa continuar desenvolvendo suas indústrias de defesa nacional e assim por diante. Os chineses sempre compraram petróleo do Irã e esse comércio começou antes da guerra. Durante a guerra, os chineses nunca disseram que, por causa do risco do conflito, deixariam de comprar petróleo iraniano. Portanto, os chineses ainda estão comprando e ainda estão vendendo coisas para o Irã. Essas vendas podem incluir muitos equipamentos técnicos que os iranianos poderiam usar para fabricar armas ou coisas semelhantes. Quero dizer, não sei ao certo. Não acho que os chineses estejam vendendo armas diretamente para o Irã neste momento, mas eles estão vendendo muito equipamento relacionado às indústrias nacionais iranianas. Algumas dessas coisas poderiam ser usadas para a guerra. Não sei se você viu essa coisa que os chineses estão vendendo para o Irã agora. É meio como um colchão de ar. Você bombeia ar para dentro, ele se expande e assume a forma de um tanque, de um helicóptero ou algo assim. Tanques infláveis e aviões infláveis que funcionam como iscas infláveis. Sim, você pode colocar essa coisa lá fora para fazer os Estados Unidos ou Israel desperdiçarem seus mísseis caros. Isso é algo que os chineses estavam vendendo para eles antes da guerra e também durante a guerra. E outra coisa são os drones. A China é, como você sabe, provavelmente o maior produtor de drones do mundo e possui algumas das melhores tecnologias de drones. A China tem fornecido muita dessa tecnologia ao Irã antes da guerra e também durante a guerra. Então, eu presumiria que essa situação pode se tornar cada vez mais intensa à medida que a guerra continua. E quanto mais o Irã demonstrar que está determinado a lutar contra invasões imperialistas, mais favorável acredito que será a posição chinesa, porque a China quer garantir que está apoiando alguém que não vai se render no dia seguinte. E sobre o Estreito de Hormuz, acho importante distinguir, ao tentar compreender a diplomacia chinesa, que muitas vezes o que os chineses fazem é bem diferente do que dizem em sua retórica diplomática. Certo.
Quero dizer, na retórica diplomática, você sempre precisa dizer coisas bonitas. O Ocidente nem sempre faz isso. Mas na diplomacia, espera-se que você diga coisas agradáveis. Por isso, não me surpreende, e acho que também não surpreende muitos outros observadores, que os chineses estivessem dizendo coisas como não devemos bloquear o Estreito de Hormuz, isso é muito importante, e assim por diante. Mas isso não significa que a China desaprove o que o Irã está fazendo. Significa apenas que os chineses estavam dizendo isso por dois motivos. Um, é por causa de sua própria imagem internacional. Você não quer ser aquele que diz, sim, vamos bloquear o petróleo e tudo mais, certo? A segunda coisa é que acho que isso está, na verdade, enviando um sinal de pressão ao Ocidente. E por Ocidente, quero dizer não apenas a Europa e os Estados Unidos, mas também o Japão, que é muito dependente do petróleo do Oriente Médio. O que os chineses estão tentando argumentar é, vejam, se vocês encurralarem o Irã, é isso que os iranianos vão fazer. Eles vão bloquear o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é extremamente importante e queremos que ele permaneça aberto, temos dito isso. Mas os iranianos não vão ouvir isso, a menos que os Estados Unidos e Israel parem sua agressão contra o Irã. Então, acho que esse é o jogo de retórica diplomática que a China está jogando. Na verdade, eu acho que o governo chinês gostaria que o Irã agisse de forma muito assertiva e, em certos aspectos, até um pouco mais agressiva em suas ações na região, defendendo sua própria segurança nacional, enquanto China e Rússia jogariam o jogo diplomático, tentando persuadir mais países na Europa, e talvez Japão e Coreia do Sul, a perceberem a importância de pressionar os Estados Unidos e Israel, se isso for possível. Quero dizer, se isso é viável, já é outra questão. Mas acho que é isso que eles querem fazer. Querem atuar no lado diplomático para pressionar esses países do Ocidente, de modo a dividir o campo ocidental, para que, com sorte, alguns países do Ocidente tentem pressionar os Estados Unidos a interromper a invasão do Irã, ou algo semelhante a isso. Certo. Então, quando as pessoas diziam que era estranho a China estar meio que só observando e deixando as coisas acontecerem, e outros diziam, não, a China vai intervir a favor do Irã, quero dizer, nenhuma dessas coisas é o que está acontecendo. Os chineses estão definitivamente acompanhando isso de forma muito, muito atenta e estão, sem dúvida, incentivando o Irã a fazer mais. Por outro lado, eles não têm interesse em se envolver diretamente, mas deve ser um período muito interessante e instrutivo para a China. Certo? Quero dizer, ver novamente, pela segunda vez em 4 anos após a guerra na Ucrânia, até onde uma guerra de mísseis pode chegar. E claro, já vimos parte disso na Guerra de 12 Dias. Mas desta vez, isso fica ainda mais claro, porque o Irã está enfrentando diretamente os Estados Unidos em toda a região, certo? Então você acha, ou leu, algum tipo de análise de observadores chineses sobre o que isso nos diz a respeito da verdadeira força das Forças Armadas dos Estados? As Forças Armadas dos Estados estão longe de ser um tigre de papel, mas parece que agora, na 3ª semana, já não são mais o todo-poderoso. Podemos fazer o que quisermos, quando quisermos, e somos invulneráveis. Não, vocês são muito vulneráveis. E se for usada uma guerra assimétrica, essas vulnerabilidades podem ser bastante exploradas. Você leu algo sobre como a China está tentando aprender com isso? Sim, na verdade, eu li muitos artigos e discussões nas últimas 2 ou 3 semanas sobre isso. Eu diria que os chineses não ficaram exatamente surpresos, mas meio que satisfeitos em ver que os Estados Unidos estão se saindo tão mal neste momento. Porque, sabe, nos últimos anos, é isso que os chineses têm pensado. Há muitos especialistas e pesquisadores militares muito sérios que se especializam nessas áreas. O argumento deles é que o declínio do status de superpotência dos Estados Unidos está acontecendo muito mais rápido do que qualquer um esperava. Muito, muito rapidamente, em comparação com a história.
Se você olhar para as superpotências históricas, como o tempo que a Grã-Bretanha durou como uma, foi um período muito longo. Mas no caso dos Estados Unidos, eu diria que seu período mais poderoso foi provavelmente de 1991 até o início dos anos 2000. Esse foi o auge do poder dos Estados Unidos. E agora, estamos a menos de 20 anos da Guerra do Iraque, mas já é possível ver que os Estados Unidos não são mais tão poderosos quanto eram. Nos últimos anos, o país nem sequer conseguiu eliminar a milícia Houthi quando ocorreu a crise radical. Então a sensação é de que, os Estados Unidos estão definitivamente em declínio. E com o sequestro de Maduro pelos Estados Unidos, é como se as vozes pró-americanas tivessem começado a ressurgir, dizendo: veja, os Estados Unidos ainda são sempre Estados tristes e figuras importantes. Mas com o que os Estados Unidos estão fazendo com o Irã neste momento, e com a forma como os iranianos estão, eu diria, reagindo de maneira muito eficiente, isso demonstra à China que a análise chinesa de que os Estados Unidos estão em declínio militar não é um julgamento errado. Na verdade, é uma avaliação bastante correta. E mostra que talvez os Estados Unidos ainda sejam capazes de realizar pequenas ações do tipo unidades especiais, como sequestros ao redor do mundo. Mas, quando se trata de lutar contra uma grande potência, mesmo que regional, eles não conseguem conduzir uma guerra com a mesma competência de 20 anos atrás. Especialmente não do outro lado do globo. Quero dizer, realizar uma operação dessas no Caribe, bem ao lado da Flórida, é uma coisa, mas fazê-la do outro lado do mundo, no Irã, é outra. E claro, observando a posição da China, isso daria uma boa noção de como seria de fato um confronto com a Marinha dos Estados Unidos no Pacífico, certo? Sim. E além disso, nem é preciso mencionar a China e a Rússia como aqueles rivais imaginários de que os Estados Unidos estão sempre falando em seus potenciais confrontos militares. Mas, se você comparar o tamanho dos Estados Unidos e do Irã, os Estados Unidos parecem muito mais poderosos em relação ao Irã, é claro. Ainda assim, o que estamos vendo agora é que mesmo depois de terem assassinado Soleimani, isso não mudou o quadro geral. O Irã tem demonstrado uma capacidade muito eficiente de retaliar contra os Estados Unidos na região, e os Estados Unidos não conseguem proteger todas aquelas monarquias árabes do Golfo que são suas aliadas por lá. Os Estados Unidos não são capazes de fazer isso. E também quero enfatizar uma coisa. A importância desta guerra será muito profunda. Eu diria que ela fez algo ainda mais profundo do que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, como um sinal para o nosso futuro. Desde o início dos anos 2000, existe uma espécie de norma, algo de que as pessoas não falam abertamente, mas que todos meio que aceitam, de que um terceiro país pode oferecer uma base aos Estados Unidos, e os Estados Unidos podem usar essa base contra outro país, contra seus rivais na região. E então o país que hospeda os Estados Unidos pode jogar a carta da neutralidade, dizendo: sou neutro, não estou tomando partido. Isso é apenas os Estados Unidos usando suas bases, e você não pode retaliar contra mim. E se você observar, foi isso que aconteceu com a invasão do Iraque pelos Estados Unidos, por exemplo. Saddam não pôde dizer: os Estados estão usando bases em países vizinhos, então vou atacar esses países em retaliação. Não era isso que estava acontecendo. E assim se estabeleceu uma espécie de norma inconsciente nas relações internacionais. De alguma forma, é possível se fazer de inocente, enquanto os Estados Unidos usam seu território como base contra outro país. E neste momento, o Irã está rompendo essa norma. E é muito profundo. Porque ao fazer isso, todos saberiam que abrigar bases militares dos Estados Unidos em seu território não significa mais que você pode usar o argumento da neutralidade. E se observarmos como o Irã retaliou,
eles não apenas bombardearam as próprias bases americanas, mas também atingiram algumas instalações militares dessas monarquias árabes do Golfo. Portanto, convidar os Estados Unidos por seu país faz de você um alvo potencial do país que está em guerra com os Estados Unidos. E eu diria que isso vai trazer muitas lições significativas e, com sorte, esclarecedoras, para muitos países que abrigam bases americanas ao redor do mundo, especialmente no leste asiático, na Europa e em lugares semelhantes. E veremos. Quero dizer, o Irã está deixando muito claro agora que tenta estabelecer o fato de que se você hospedar bases dos Estados Unidos, isso não aumentará sua segurança, vai diminuí-la, porque o tornará um alvo de fato, mesmo que você reclame disso, mesmo que aprove resoluções do Conselho de Segurança a respeito. Você ainda será um alvo. Então livre-se dessas bases. E na verdade eles dizem isso abertamente. Conversei com Mohamed Marandi, da Universidade de Teherã, e ele disse: não vamos parar a guerra até que os ativos dos Estados Unidos estejam fora da região. E se as monarquias do Golfo entenderem isso e realmente os expulsarem, tanto melhor. Mas mesmo que não, eles vão continuar atirando até que os ativos sejam destruídos ou retirados de outra forma. Então, o sinal é muito, muito forte, como você está dizendo. Fico me perguntando se isso está despertando algum sinal de alerta nas Filipinas e no Japão. Os japoneses, historicamente, não são muito bons em aprender as lições certas no momento certo. Mas vamos deixar isso de lado. Também tenho minhas críticas nesse ponto. Mas acho que você está absolutamente certo. Estabelecer essa nova norma, ou melhor, esse fato, de que, se você abriga bases de uma aliança militar agressiva, está, na verdade, se tornando um alvo do outro lado. Isso deveria ser a coisa mais óbvia nas relações internacionais, o que de fato é a razão pela qual a lei da neutralidade diz que, se você quer reivindicar neutralidade, não deve abrigar bases ou soldados, nem ajudar a construir ou abrigar capacidade militar, certo? É muito simples, realmente simples. Mas esse ponto, ao que parece, está mudando agora. Então a China está observando isso de perto. Há outras coisas que deveríamos saber para interpretar as ações chinesas. Eu sei, por exemplo, que você está trabalhando em um artigo que explora essa relação que mencionou no início, estar próxima do Irã como membro dos BRICS e, ao mesmo tempo, manter laços estreitos com as monarquias do Golfo. Sim, podemos falar um pouco sobre isso. Eu diria que é uma espécie de crítica minha a uma limitação da política externa chinesa nesse momento. Porque, como sabemos, a política externa da China hoje é moldada por duas tradições diferentes, de épocas distintas. Uma é a tradição maoísta do período de Mao Zedong, cujo legado é esse tipo de tradição anti-imperialista, especialmente anti-imperialista em relação aos Estados Unidos. E a outra é a tradição denguista, após as reformas econômicas de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping deixou uma doutrina muito interessante, dizendo que a diplomacia deve servir aos interesses da economia, e não o contrário, certo? É isso que os chineses vêm fazendo nos últimos 30 anos ou mais. Você vai perceber que eles têm tentado não tomar partido na maioria das questões, a menos que estejam diretamente relacionadas à própria China. No envolvimento da China com muitos países ao redor do mundo, geralmente, trata-se de promover a cooperação econômica e tentar manter os interesses econômicos separados dos políticos. Portanto, essas duas tradições diferentes estão moldando a política chinesa atualmente. E claro, elas se contradizem bastante, o que explica muitas das inconsistências na política externa chinesa. Nosso exemplo agora é a situação entre o Irã e os países do Golfo. Se você observar como a China vê o Irã tem, na verdade, uma importância estratégica muito singular para a China na região, porque o Irã é, eu diria, o único poder regional capaz de desafiar a hegemonia dos Estados Unidos.
O Irã, junto com suas milícias, o chamado Eixo de Resistência, demonstra que eles são, até agora, os únicos desafiantes reais à dominância dos Estados Unidos na região. E para a China isso é muito importante, porque estrategicamente, ela não quer ver os Estados Unidos se retirando completamente do Oriente Médio e transferindo seu foco para o leste asiático, já que isso criaria mais pressão estratégica sobre a China. O que os chineses querem ver é os Estados Unidos sendo sobrecarregados em diferentes áreas, uma na Europa Oriental, outra no leste asiático e outra no Oriente Médio, de modo que o poder norte-americano fique mais disperso e se torne muito mais fácil para potências regionais ou até globais romperem a jaula do cerco dos Estados Unidos. É nisso que os chineses estão pensando. Portanto, o Irã tem os chips importantes as pato que nenhum outro país da região possui. E isso é algo em que a China vem pensando e que explica muito sobre o apoio chinês ao Irã. Eu diria que esse apoio é bastante concreto, porque se você olhar apenas para a economia como forma de entendê-lo, nunca entenderia por que a China continua comprando o petróleo e outros produtos do Irã. Eles poderiam ter parado de fazer isso há muito tempo, como o Japão fez. Os japoneses costumavam comprar petróleo do Irã, mas depois pensaram, podemos ser sancionados, então desistiram. Assim, o comércio chinês com o Irã não é apenas uma questão econômica, mas uma decisão mais política e estratégica de fortalecer o Irã. Ao mesmo tempo, o que a tradição denguista deixou na política externa chinesa hoje é que uma grande parte dos formuladores de políticas chineses ainda está muito focada na cooperação econômica, essa forma de pensar orientada para o comércio. E claro, se você comparar o potencial econômico do Irã com o dos países do Golfo, os países do Golfo são muito mais ricos em termos de comércio. Assim, percebe-se que, economicamente, a China na região está mais estreitamente ligada aos rivais regionais do Irã, incluindo os países árabes do Golfo, especialmente a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, e também Israel, antes da guerra em Gaza. Durante a guerra em Gaza, a relação diplomática da China com Israel enfrentou sérios problemas. Mas de 2016 até a guerra em Gaza, foi o período em que Netanyahu, que eu diria ser muito inteligente, conseguiu enganar os chineses, levando-os a acreditar que valia a pena investir em Israel, algo de que eles depois se arrependeram. Mas durante aquele período, os chineses foram basicamente enganados por Netanyahu, que os fez acreditar que era seguro investir em Israel. Assim, houve também um comércio intenso com Israel. Eu diria que há uma contradição, ou um paradoxo, na diplomacia chinesa no Oriente Médio. Politicamente, a China está mais alinhada com o Irã, em algo que se poderia até chamar de uma espécie de relação de quase-aliança de fato. Mas economicamente, estamos muito mais conectados com as monarquias do Golfo e costumávamos estar com Israel também. Isso, na verdade, causou muita tensão nas relações entre China e Irã nos últimos anos. Um dos maiores pontos de tensão foi em 2020, quando a China sediou algo chamado Conselho de Cooperação China-Golfo, que China hosted this thing called China Gulf Cooperation Council, which was the first one housed in Riyadh. foi a primeira realizada em Riad. Xi Jinping foi até lá e assinou uma declaração na qual a China, de alguma forma, reconheceu a reivindicação dos Emirados Árabes Unidos sobre as 3 ilhas, aquelas disputadas entre o Irã e os Emirados. Não sei o que os chineses estavam pensando, mas eles realmente reconheceram isso, e isso provocou uma grande reação do Irã. O Irã convocou o embaixador chinês em protesto, e o jornal conservador iraniano Kayhan, que é dirigido pela ala mais linha dura e anti-Wells, reagiu fortemente. Acredita-se que seu editor-chefe tenha uma relação pessoal próxima com Ayatollah Khamenei. E aquele jornal publicou uma declaração muito dura sobre o assunto, mencionando Xi Jinping pelo nome,
Dizia: Senhor Xi Jinping, por que o senhor está fazendo isso? Se o senhor acha que o Irã não tem soberania sobre essas 3 ilhas, sentiria o mesmo se nós não reconhecêssemos Taiwan como parte do território da China? Uau! Foi uma declaração muito forte. Acho que Xi Jinping teve que enviar um enviado especial ao Irã para conversar com eles sobre isso e, de alguma forma, apaziguá-los. Mas a questão não foi resolvida. Em 2024, a mesma coisa aconteceu novamente em relação às 3 ilhas. De alguma forma, os chineses ficaram tranquilos com os Emirados Árabes Unidos reivindicando-as, e isso feriu muito os sentimentos nacionalistas no Irã. Então, eu diria que esse é um tipo de contradição no envolvimento da China na região. E outra coisa importante é que a China, como você sabe, é um país de partido único. O partido controla as armas, certo? Não as armas controlando o partido. É assim que os chineses entendem a política. Eles acreditam que quem está na capital, quem está no governo, deve ser capaz de controlar o governo. Então eles cometeram um erro, eu pessoalmente considero um erro, de que a China vem desenvolvendo relações apenas com o governo iraniano e não com a Guarda Revolucionária. E como você sabe, o governo iraniano é muito, quero dizer, a facção de servidores civis do governo iraniano. E se entendermos a política do Irã, eles têm essa classe clerical e têm a Guarda Revolucionária. E então, eles também têm a facção dos servidores públicos. Portanto, são 3 grandes facções que cooperam entre si, embora frequentemente tenham opiniões e interesses diferentes. Os servidores públicos são mais moderados, enquanto a Guarda Revolucionária é mais linha dura em sua relação com os Estados Unidos e o Ocidente. Eu diria que os chineses cometeram um erro ao cultivar relações apenas com o governo civil do Irã. Como resultado, os chineses muitas vezes ficaram com a impressão de que os iranianos queriam negociar com os Estados Unidos, não apenas sobre a questão nuclear, mas também sobre outros assuntos. E então os chineses acreditam que o governo iraniano é muito moderado. Moderado em termos de sua resistência ao imperialismo dos Estados Unidos na região. E eu diria que isso contribuiu para que, como mencionamos no início da entrevista, os chineses fossem um pouco pessimistas demais em relação a como o Irã reagiria a uma invasão norte-americana. Isso acontece porque as pessoas no Irã com quem eles têm contato são sempre aquelas facções reformistas ou pró-Ocidente, certo? E a China realmente não tem contato próximo com a Guarda Revolucionária, nem tem qualquer contato real com as milícias pró-Irã na região. Se você observar o relacionamento da China com o Líbano, ele é sempre com o governo em Beirute. Os chineses não têm nenhum contato real. Claro, às vezes eles vendem drones ou outros equipamentos para diferentes facções. Mas, diplomaticamente, eles não têm um canal de comunicação normalizado e institucionalizado com essas milícias pró-Irã, como, por exemplo, o Hezbollah ou os Houthis. Eles sempre falam com o governo de servidores públicos em Beirute ou com o chamado governo no exílio do regime iemenita em Riad. Portanto, as informações que recebem são muito diferentes da situação real no terreno. E eu diria que esse ainda é um problema que assombra a política externa chinesa na região. Sim, então, como mencionei, escrevi sobre isso em um artigo que será publicado em breve em uma revista chamada Asian Perspectives, hospedada pela Universidade Johns Hopkins e editada pelo Centro de Estudos Asiáticos da Universidade Koç, na Turquia. Você poderá encontrar os detalhes assim que for publicado. Eu diria que esse é um dos maiores problemas subjacentes, ou limitações, como quisermos chamar, da diplomacia chinesa na região. E se entendermos isso, podemos ver por que a China frequentemente utiliza uma retórica diplomática que os pensadores anti-imperialistas ao redor do mundo nem sempre consideram interessante ou satisfatória. Não,
Mas isso é muito interessante. É uma percepção realmente boa. Sabe, nós frequentemente cometemos o erro de interpretar a China e o Irã demais por meio desse enquadramento liberal ocidental de apenas uma autocracia, uma estrutura piramidal. E a China está 100% sob o comando de Xi Jinping. O que ele quiser acontece. Ou o Irã está sob o Ayatollah, certo? Mas não é assim que funciona. Eles não operam dessa forma. E o que você explicou é muito útil se pensarmos na tradição maoísta e na tradição de Deng, e em como elas também competem entre si, sendo implementadas ao mesmo tempo por diferentes braços dessas estruturas. Então, nem tudo está sob um sistema único e coerente de um lado ou de outro. E também a dificuldade que a China tem em compreender adequadamente como o Irã realmente funciona. Como você acabou de expor, há esse desafio, é claro, de manter relacionamentos com todos que realmente importam, e até mesmo de ter a compreensão correta. Quero dizer, isso mostra que é possível ser vizinhos muito próximos e fazer parte de um clube como o BRICS e ainda assim serem enigmas um para o outro, certo? Esse é o ambiente que aparentemente molda a forma como eles interagem agora. Isso é extremamente útil de saber. Talvez, para encerrar, quais são suas expectativas para a relação entre China e Irã e talvez também para a relação trilateral entre China, Irã e Rússia? Você tem alguma ideia do que espera que aconteça ou que venha a ser visto num futuro próximo? Sim, eu acho que, só para acrescentar um pouco ao que já falamos, não é apenas o Irã que tem diferentes facções, a China também tem. Existem pessoas mais alinhadas ao pensamento denguista e outras mais alinhadas ao pensamento maoísta. Todas elas existem na China, inclusive dentro do próprio Partido Comunista Chinês. Você perceberia que, por exemplo, as pessoas que trabalham nas empresas estatais chinesas, por estarem envolvidas em negócios, tendem a ser mais voltadas para a economia, mais no estilo denguista. Enquanto isso, eu diria que o setor militar e esses círculos são mais movidos por questões políticas, mais políticos em sua forma de pensar, e tendem a ser mais pró-Irã, enquanto aqueles que lidam com comércio não tanto. As empresas estatais são as que mais realizam comércio com o Irã. Elas são mais parecidas com os moderados. E eu diria que isso provavelmente também deu aos iranianos uma má impressão da China. Assim como dizemos que a facção moderada no Irã deu à China a impressão de que o Irã não é tão sério ou tão anti. Eu imagino que as facções moderadas, denguistas, muitas delas vindas das empresas estatais, podem ter dado aos iranianos a sensação de que a China é muito branda nessa luta compartilhada contra a hegemonia dos Estados Unidos no mundo. Essa é a minha percepção. Mas, com a guerra atual, sinto que veremos algo bem diferente. Então, primeiro, imagino que os iranianos continuarão resistindo. Na verdade, sou mais otimista do que a maioria das pessoas na China em relação a essa questão. Acredito que o Irã vai demonstrar ao resto do mundo, incluindo a China, que está muito determinado nessa luta contra a invasão dos Aztecs na região. Espero que a China perceba isso e ofereça mais apoio diplomático e talvez de outros tipos ao Irã também. Além disso, com a guerra na Ucrânia já em andamento e agora o Irã sendo encurralado com o início dessa nova guerra, realmente não há mais ninguém para aliviar a pressão sobre a China, entende? Então é apenas uma questão de tempo até que os chineses sintam que também estão sendo encurralados, de uma forma ou de outra. É algo no ar, tipo, ok, provavelmente somos os próximos. Com certeza. É isso que as pessoas acreditam. Eu diria que em todos os três países, Rússia, Irã e China, é possível encontrar tanto linha duras quanto linha moles. A principal diferença, eu diria, é que os linha moles não são pessoas que acham que devemos nos ocidentalizar completamente, mas sim aqueles que argumentam que talvez em outros lugares eles entrem em guerra com os Estados Unidos primeiro, para que tenhamos mais tempo para nos preparar. Sabe esse tipo de ideia?
algo como: talvez esperemos um pouco e a Rússia terá um conflito com o Ocidente primeiro. Assim teremos mais alguns anos para fortalecer nossas forças armadas. So that we have several more years to build up our military. I believe that's many people in the Chinese, Russian and Acredito que muitas pessoas nos governos da China, da Rússia e do Irã, as facções mais moderadas, já estavam pensando nessa relação triangular antes de todas essas crises acontecerem, certo? Mas agora o que está acontecendo é que a guerra já está enfraquecendo as facções moderadas no Irã e na Rússia. E eu esperaria que o mesmo acontecesse na China muito em breve. Que os chineses sentissem algo como: nós somos os próximos. Eles são os próximos. Nós somos os próximos. É isso que eu acredito. E com a pressão crescente contra a China, imagino que a facção mais linha dura também passará a ter mais influência no cenário chinês. Eu diria que essa é uma tendência de longo prazo que vai continuar. I would argue that this is like a long-term thing that is going to happen, and so we can expect more of. Portanto, podemos esperar uma cooperação mais profunda e genuína entre China, Rússia e Irã em muitas áreas. Imagino que chineses e russos enviem algum tipo de apoio ao Irã, certamente apoio diplomático, mas talvez também algum tipo de assistência tecnológica ou algo do tipo. Talvez eles já estejam fazendo isso, já que é possível ver que os mísseis iranianos estão tendo um desempenho muito bom. Eles estão usando ou o sistema de satélites russo ou o chinês. Não sei qual, mas com certeza um dos dois, ou talvez até ambos. Então espero que isso continue, com esses três países se aproximando cada vez mais. E especificamente em relação ao envolvimento da China na região, eu diria que isso está definitivamente abrindo um novo capítulo, de duas maneiras principais. It's definitely opening a new chapter in two major ways. First, in terms of Primeiro, em termos da percepção chinesa, o modo como eles pensam sobre a região, sinto que a China, neste momento, está passando por uma fase de realmente tentar entender o que o Irã e seu eixo de resistência estão fazendo ali. Isso pode parecer um pouco estranho, porque isso já acontece há mais de 10 anos. Mas antes desta fase, eu diria que os chineses tinham uma noção de que havia lutas armadas na região e de que o Irã tinha fortes sentimentos anti-americanos, mas eles não compreendiam totalmente o quão sérios os iranianos eram nessas situações. Porque, como se pode ver, o Irã meio que esperou até o último momento, nos últimos 2 anos, na luta entre o eixo de resistência e Israel. in the struggle between the axis of resistance and Israel. It was the war in Gaza starting first, and then the Foi a guerra em Gaza que começou primeiro, e então os Houthis se juntaram, o Hezbollah se juntou, e o Irã foi a última entidade a entrar. O Irã no Oriente Médio é um pouco como a China no cenário global. É como se fosse o último a ser empurrado para isso, mas entende-se que precisa participar. Então os chineses começaram a... Antes disso, eles pensavam que talvez essa guerra fosse em escala limitada. Talvez não se transformasse em uma grande guerra regional. Mas com a invasão dos Estados Unidos e de Israel ao Irã neste ano, e a resistência iraniana a isso, acho que este é um momento revelador que está forçando os chineses a realmente enxergar o que está acontecendo na região. Também está ajudando, eu diria, as vozes mais pró-Irã dentro do governo chinês a terem mais influência sobre a política em relação à região. Embora as vozes mais pró-Golfo ou pró-Israel possam estar diminuindo, esse é um dos aspectos de como os chineses estão pensando sobre a região. A segunda questão é que, fora da perspectiva chinesa, sinto que com a nova liderança no Irã, espero que eles consigam envolver os chineses na situação de forma mais inteligente do que o governo anterior. Deixe-me explicar o que quero dizer. Como sabemos, o Ayatollah Khamenei, assim como seu antecessor, era um pensador relativamente moderado em comparação com Khomeini e muitos dos comandantes do revolucionário. Ele estava tentando encontrar uma abordagem equilibrada entre os linha dura e os mais moderados. E ele realmente se importa com a imagem internacional do Irã também. É por isso que ele era fortemente contra o programa nuclear,
e era cauteloso em relação a como países amigos como a China e a Rússia veem o Irã e coisas desse tipo. Então, na relação diplomática entre a China e o Irã, trata-se de uma diplomacia muito cavalheiresca, de protocolo antigo, mais elegante, e de certo modo. Eu imagino que, quando Mojtaba Khamenei assumiu como líder supremo, Mojtaba Khamenei came into place. We understand that he's more influenced entendemos que ele é mais influenciado pela Guarda Revolucionária. after this war. E é provável que o Irã, depois desta guerra, depois de como os Estados Unidos e Israel lhe causaram danos, adote uma política mais radical. Bloquear o Estreito de Hormuz faz parte disso, certo? E bloquear o Estreito de Hormuz, enquanto ao mesmo tempo envia sinais de que navios que utilizem o yuan chinês poderão passar, é na verdade uma forma de envolver a China nessa situação. Que os chineses queiram ou não. É claro que haverá pessoas na China com um pensamento mais moderado, pessoas que se sentirão desconfortáveis com isso. Like people who feel uncomfortable about this thing, but I think overall is a good. Mas eu acho que, no geral, é algo positivo se os iranianos conseguirem encontrar maneiras inteligentes de envolver a China de forma mais ativa na região. Isso realmente ajudaria a China a seguir em uma direção que apoie a construção de um mundo multipolar e promova estruturas mais anti-imperialistas em escala global. Então é isso que eu espero que aconteça. E sim, não acho que seja algo ruim. Acho que às vezes, sabe, aquelas facções mais radicais em cada país provavelmente precisam encontrar maneiras de se envolver mutuamente na conversa para que possam elaborar algum tipo de plano mais amplo em conjunto. They can have something like a larger plan together. Acho que essa é uma análise sua muito inteligente. Mas isso também mostra porque, especialmente os moderados, ou as pessoas mais voltadas ao comércio na China, agora têm todos os motivos para dizer: vamos ter cuidado, vamos apenas observar o que eles fizeram. Eles dizem que querem usar nossa moeda sem o nosso consentimento. Simplesmente fazem isso. Quero dizer, vamos ter cuidado. E os outros provavelmente estão agora tipo: oba, vamos apoiar, e coisas do tipo. Mas você vê como esse jogo está acontecendo em vários níveis, e não necessariamente com o consentimento de todos. Então essa foi uma explicação muito convincente de toda a situação. Muito obrigado, Sheng. As pessoas que quiserem ler mais de você, há algum lugar específico onde possam encontrar seus escritos? Sim, sobre o artigo China-Irã, ele vai ser publicado em breve, talvez em cerca de 2 meses, pelo Journal of Asian Perspective. Então, se quiser ver, você pode encontrá-lo. Eu também já escrevi antes sobre a resposta da China a Gaza, que comentamos no último vídeo, acho. Pois é, então, se eu escrever algo parecido com isso, mencionarei na próxima vez. Certo, e vou ver se consigo colocar alguns links para o seu trabalho na descrição deste vídeo abaixo. Sheng Tan, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Muito obrigado. Yep.